Bem, pessoal, nós chegamos agora a uma discussão dentro da conversa sobre o sistema proporcional. Chegamos à discussão sobre a proporcionalidade entre a quantidade de votos obtido por cada partido ou coligação e a quantidade de parlamentares eleitos por esse mesmo partido ou coligação. Então, eu quero começar conversando com você nesse vídeo sobre como é que os partidos se organizam para disputar uma eleição proporcional, como é que os candidatos são identificados na urna eletrônica, a diferença entre voto nominal e voto de legenda e, claro, fundamentalmente, e o que há de mais importante nesse vídeo, o cálculo do quociente eleitoral, o quociente partidário e a média eleitoral. Nosso ponto de partida, de olho no quadro aí, olha, nosso ponto de partida é o Código Eleitoral. Código Eleitoral, a Lei 4.737 de 65, certo? Diz o seguinte aí no artigo 105. Fica facultado a 2 ou mais partidos coligarem-se para o registro de candidatos comuns a deputado federal, deputado estadual e vereador, que, portanto, são as eleições proporcionais. Lembra que a Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504 de 97, já havia nos dito, e nós conversamos sobre isso, já havia nos dito que é possível estabelecer coligações tanto para as eleições majoritárias, como também para as eleições proporcionais. Disse mais, disse que de uma coligação majoritária eu posso ter a formação de mais de uma coligação proporcional. Pois bem, agora eu estou analisando apenas a formação das coligações proporcionais. Partidos que coligam-se para eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Essa coligação só é possível entre partidos que não apoiem candidatos majoritários diferentes. Vamos lá. A coligação entre o partido A e o partido B para eleger vereadores só é possível se o partido A e o partido B não apoiarem candidatos diferentes a prefeito. Pode até ser que um apoie um candidato a prefeito e o outro não. Por exemplo, o partido A apoia o Francisco como candidato a prefeito. O partido B não o apoia. Mas veja, também não apoia nenhum outro candidato, não apoia ninguém. Então, partido A e partido B não apoiam candidatos diferentes. Um apoia determinado candidato, outro não apoia ninguém. Isso é possível? É. O que não pode ser de jeito nenhum? Eu tenho uma coligação formada entre o partido A e o partido B, em que o partido A apoia o Francisco, candidato a prefeito, e o partido B apoia a Maria, candidata a prefeita. Então veja, estão juntos para eleger vereadores, mas apoiam candidatos diferentes a prefeito. Não, isso não pode ser. A coligação entre partidos, coligação proporcional entre partidos, só é possível entre aqueles que não apoiam candidatos diferentes nas eleições majoritárias. E mais, de olho no quadro aí, olha lá. Artigo 105, parágrafo 1º. A deliberação sobre coligação caberá à convenção, é claro. Convenção regional, quando se tratar de eleição para a Câmara dos Deputados ou a Assembleia Legislativa. E cabe à convenção municipal, quando se tratar de eleição para a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores. Pois bem, a decisão sobre formar a coligação proporcional será aprovada mediante votação favorável da maioria, desde que estejam presentes dois terços dos convencionais. Então veja, a decisão é tomada por maioria de votos, a decisão de formar a coligação é tomada por maioria de votos,
Esses 2/3 aqui são 2/3 dos convencionais. 2/3 é o quórum para deliberar sobre a coligação. Eu só posso colocar em votação se vamos ou não fechar a coligação se estiverem presentes 2/3 daqueles que têm direito de voto na convenção. E aí cada partido indica em convenção os candidatos e o registro será promovido em conjunto, será promovido pela coligação. Lembrando a você que cada partido ou coligação de partidos pode registrar até 150% de candidaturas em relação às vagas em disputa. Essa é a regra geral, certo? Já conversamos sobre isso também quando tratamos do registro das candidaturas. Mas regra geral é assim: cada partido ou coligação registra no máximo 150% das vagas em disputa. Bom, registradas as candidaturas, como é que fica a identificação desses candidatos? Porque a identificação dos candidatos vai estabelecer a distinção entre o que é um voto nominal e o que é o voto de legenda. Aí, olha, estou voltando aqui para a Lei Geral das Eleições. E para uma conversa que nós já tivemos quando conversamos sobre o registro das candidaturas. De olho no quadro. Aí você está diante do artigo 15 da Lei Geral das Eleições. Lei 9.504, tá? A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios. Candidato aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual eles estiverem filiados. Isso vale para os candidatos a prefeito, a governador, a presidente da República. O senador, ele é um candidato majoritário, mas ele disputa as eleições com 3 dígitos. Os 2 primeiros correspondem à legenda partidária. Aí olha lá no inciso 2º. Os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 2 dígitos, 2 algarismos à direita. Então são 4 números que identificam os candidatos a deputado federal. Os 2 primeiros deles é o número do partido. Os candidatos às assembleias legislativas e também à Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Então, deputados estaduais e deputado distrital concorrem com o número do partido ao qual eles estão filiados, acrescidos de 3 algarismos à direita. São 5 algarismos. Os 2 primeiros correspondem à legenda do partido. Bom, e nesse caso, os 3 seguintes números de livre escolha do candidato. Os candidatos que concorrem às eleições municipais, o TSE baixa a resolução, mas é isso também, são 5 algarismos. 2 primeiros correspondem à legenda do partido ao qual é filiado o candidato e os outros números, os outros 3 algarismos, esses aí são de livre escolha do candidato. Ainda na Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504, nós agora estamos indo lá para o artigo 59, porque o artigo 59 é o que fala do sistema eletrônico de totalização desses votos, a votação eletrônica. Vamos lá. É ele que vai nos definir como é que é o voto de legenda. Sete, aqui. A votação e a totalização dos votos serão feitas pelo sistema eletrônico, podendo o TSE autorizar em caráter excepcional a votação tradicional, né? Então vamos lá. A votação eletrônica vai ser feita no número do candidato. Quando é feita no número do candidato, isso daí corresponde ao chamado voto nominal.
É quando você vota no número que corresponde a um candidato. Ou então, no voto da legenda partidária, devendo o nome e a fotografia do candidato, o nome do partido ou legenda partidária, aparecer no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado, no masculino ou no feminino, conforme for o caso. Na votação para as eleições proporcionais, que é o que nos interessa, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Nós vimos agora há pouco que 4 algarismos identificam o candidato a deputado federal. 5 algarismos identificam os candidatos a deputado estadual, deputado distrital e também vereador, tá certo? Desses 4 algarismos, os 2 primeiros identificam a legenda do partido. Se você digita corretamente os 4 números, vai aparecer a foto do candidato, o nome dele, o cargo em disputa, a coligação, o nome do partido. Se você confirma, esse é um voto que a gente chama de voto nominal. Agora, se desses 4 algarismos você digita corretamente os 2 primeiros, que são aqueles que correspondem à legenda partidária, e não digita os outros 2, já tecla logo o confirma, isso é considerado um voto atribuído à legenda do partido. Veja, não é possível identificar o candidato, mas é possível identificar a legenda. Ou então, você digitou corretamente os 2 primeiros números, os números que correspondem à legenda de um partido, e digitou errado os outros 2 números. Então, aquele número digitado não identifica nenhum candidato, mas identifica uma legenda partidária. Se você confirma, isso é voto na legenda partidária. Voto nominal, quando você digita corretamente o número atribuído a um candidato. Voto na legenda, quando não é possível identificar o candidato, mas você digitou corretamente os 2 primeiros algarismos daquela eleição proporcional. Fernando, por que isso é tão importante? Porque numa eleição proporcional, nós vamos disputar os votos válidos. E o que é voto válido? São os votos nominais e os votos na legenda. Esses são os votos que são computados. Votos brancos e nulos são desprezados, são votos invalidados. A primeira coisa a identificar para saber quantos candidatos cada partido ou coligação consegue eleger é identificar o quociente eleitoral. Atenção para a definição do que é quociente eleitoral. Tome nota. Quociente eleitoral é um número de votos mínimo que cada partido ou coligação precisa obter para conseguir eleger alguém. Veja só o que é que eu estou lhe dizendo. Eu estou lhe dizendo que o partido ou coligação que numa eleição proporcional não atingir o quociente eleitoral não elege ninguém. Não elege ninguém. Então o quociente eleitoral é o número mínimo de votos que um partido ou coligação de partidos precisa obter para conseguir eleger alguém. Bom, como é que nós vamos achar o quociente eleitoral? Você vai pegar o número de votos válidos, que são os votos nominais e os votos de legenda, e vai dividir pelo número de vagas em disputa no processo eleitoral. Fernando, e se eu encontrar aí uma fração? Se você encontrar uma fração, você vai arredondar a fração. Se ela é igual ou superior a meio, vai arredondar para mais. Se ela é inferior a meio, você vai desprezar a fração, mas arredonda a fração do quociente eleitoral. Bom, de olho no quadro, vamos ver aí como é que a Justiça Eleitoral nos explica o que é o quociente eleitoral. Ó, estou na página do TRE de Santa Catarina, tá certo? Aí tá aqui, cálculo das vagas para deputados e vereadores é obtido através do quociente eleitoral. Tá aqui o que é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral define os partidos
e coligações de partidos que têm direito a ocupar as vagas em disputa nas eleições proporcionais, quais sejam as eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral. Desprezada a fração se é igual ou inferior a meio e equivalente a 1 se for superior. Tá aqui, ó, é o que diz o Código Eleitoral. Tá aqui o Código Eleitoral, ó. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelos de lugares a preencher. Fernando, deu fração. Despreza a fração se ela é igual ou inferior a meio. E vai arredondar, né, equivalente a 1, se for superior. Pronto, isso é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral vai indicar para você o número mínimo de votos que um partido ou coligação de partidos precisa obter para conseguir eleger alguém. Entenda que o partido ou coligação que não chegar nem sequer ao quociente eleitoral não elege ninguém. De volta ao quadro. Olha aqui essa simulação feita no TRE lá de Santa Catarina, no site do TRE de Santa Catarina. Atenção aqui. Nas eleições proporcionais contam-se como válidos apenas os votos que são dados aos candidatos, né? Os votos nominais e os votos de legenda. Muito bem. Olha a fórmula do quociente eleitoral. Número de votos válidos pelo número de vagas. Está aqui o exemplo. Ó. Nesse exemplo, o partido A obteve 1.900 votos. O que são 1.900 votos? É o voto que nominalmente foi atribuído a cada um dos candidatos do partido A, somado aos votos na legenda partidária A. O partido B teve 1.350 votos, o partido C 550, a coligação D 2.250. Bom, aí foram 300 votos em branco, 250 votos nulos. Repara só, são 9 lugares a preencher, 9 vagas a preencher. Se eu perguntasse o seguinte, ó, Fernando, qual é o número total de votos válidos? Número total de votos válidos são os votos atribuídos a A, B, C e D. O número total de votos, eu teria ainda somados os votos brancos e nulos. Mas como eu só quero os votos válidos, eu só vou somar os votos atribuídos aos candidatos e às legendas partidárias. É só isso daqui. Então você soma todos os votos válidos, vai dar 6.050. Ao dividir 6.050 por 9, que são as vagas a preencher, aí nós chegamos ao número de 672,22. Ó, aqui, ó, a fração deu igual ou inferior a meio. O que a gente faz? Despreza a fração e o quociente eleitoral encontrado é 672. O que é 672? É a quantidade mínima de votos que neste processo eleitoral um partido ou coligação de partidos precisa obter para eleger alguém. Fernando, então de olho no quadro aí, ó. O partido A teve 1.900 votos. Ele atingiu o quociente eleitoral? Atingiu. Então, perfeito, ele vai eleger alguém. O partido B também, ó, 1.350, superou o quociente eleitoral, conseguiu eleger alguém. O partido C, no entanto, teve 550 votos. Veja, o partido C não atingiu 672 votos. Não atingiu o quociente eleitoral. Significa o quê? Significa dizer que o partido C não elege ninguém. Atente para um detalhe. O partido C pode até ter o candidato mais bem votado do processo eleitoral. Ele não está eleito. E não está eleito porque o seu partido não atingiu o quociente eleitoral. Simples como isso. Fernando, a coligação D teve mais de 2.000 votos. Atingiu o quociente eleitoral. Então, perfeito. Tá aqui, ó.
partidos A e B e a coligação D conseguiram atingir o quociente eleitoral e terão direito a preencher as vagas disponíveis. Esses aí são os partidos ou coligações que elegeram alguém. Fernando, cada um deles elegeu quantos? Opa! Aí agora vamos para uma segunda conta. Agora vamos calcular o que é o quociente partidário. Atenção para a definição de quociente partidário. Quociente partidário é o número de candidatos eleitos por cada partido ou coligação em razão do quociente eleitoral. Em razão do quociente eleitoral. Como é que eu vou chegar ao quociente partidário? Você vai dividir o número de votos que aquele partido ou coligação obteve pelo quociente eleitoral. E se tiver fração, você despreza a fração. Fernando, eu desprezo a fração se der igual ou inferior a meio, não é isso? Não, despreza a fração de qualquer jeito. A fração pode dar 0,99. Despreza a fração. Aqui, olha só, quociente partidário. Vamos ver o que é que diz aqui, ó. O quociente partidário define o número inicial de vagas que caberá a cada partido ou coligação de partidos. Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração. Aqui, ó, é a reprodução literal do que você encontra no artigo 107. Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração. Então vamos lá para naquela nossa conta. Olha aqui, ó. Esses três aqui são aqueles que elegeram alguém, certo? Partido A, partido B e partido D atingiram o quociente eleitoral. Então, qual é o quociente partidário de A? Número de votos que o A obteve, 1.900, dividido pelo quociente eleitoral. Deu 2,82, ó. Despreza a fração. O quociente partidário de A é 2. B. Partido B teve 1.350 votos. Divide pelo quociente eleitoral, 672, dá 2,00. Aqui, quociente partidário B. Coligação D, 2.250 votos. Divide pelo quociente eleitoral, deu 3,34. Despreza a fração, dá 3. Então, repara, o que significa esse 3, esse 2, esse 2? Significa a quantidade de candidatos que inicialmente cada partido ou coligação que atingiu o quociente eleitoral elege. Só que quando eu somo 2 mais 2 mais 3, dá 7. E eram 9 as vagas em disputa. Tá aqui, ó, vagas a preencher, 9. Sobraram 2 vagas, são as chamadas vagas remanescentes. O que eu faço para ocupar as vagas remanescentes? Para ocupar as vagas remanescentes, você vai calcular a média eleitoral. Definição de média eleitoral. Média eleitoral é o cálculo feito para o preenchimento das vagas não ocupadas através do quociente partidário. Você calcula tantas médias eleitorais quantas sejam as vagas não ocupadas pelo quociente partidário. Nesse caso aqui que nós estamos analisando, 2 vagas. 2 vagas. Tudo bem? Aí olha só a média eleitoral. É o método pelo qual ocorre a distribuição das vagas que não foram preenchidas pela aferição do quociente partidário dos partidos e coligações. A verificação das médias é também denominada vulgarmente de distribuição das sobras de vagas. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários vão ser distribuídos, então, de acordo com a seguinte regra. Tá aqui, ó. Lugares não preenchidos com os quocientes partidários vão ser distribuídos assim, ó. Divide
o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definidos no cálculo do quociente partidário, mais um, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média, um dos lugares a preencher. E aí você vai repetindo essa operação até calcular todas as sobras, todas as médias eleitorais. Olha só. Partido A, média eleitoral, são 1.900 votos, dividido por 2, que é o número de eleitos no quociente partidário, mais 0, que é o número de eleitos pela média eleitoral, é a primeira média que eu estou calculando, certo? Mais 1. Então, 1.900 dividido por 3, 633,33. O que é que eu faço com a fração? Mantenho a fração, porque eu quero saber quem tem a maior média eleitoral. Partido B, 1.350 votos, 2 eleitos pelo quociente partidário, nenhum eleito pela média eleitoral, mais 1. Dividido por 3 dá 450. Coligação D, 2.250 votos, dividido por 3 eleitos no quociente partidário, nenhum na média eleitoral, mais 1. Dividido por 4, 562. Veja que a maior média eleitoral está aqui, ó. Significa dizer o quê? Que o partido A acaba de eleger mais 1. Já tinha eleito 2 pelo quociente partidário e agora elege mais 1 no cálculo da média eleitoral. Preciso calcular uma outra média eleitoral porque eram 2 vagas que tinham sobrado, né? Uma acaba de ser preenchida pelo partido A. E a segunda, agora vamos lá, maior média eleitoral. A média do partido A cai. Por quê? Porque são 1.900 votos que antes foram divididos por 3 e agora vão ser divididos por 4. Por que por 4? Porque agora eu tenho 2 eleitos pelo quociente partidário, 1 eleito pela média eleitoral, que eu não tinha antes, mais 1. Então, dividido por 4, a média eleitoral caiu de 633 para 475. Como B e D não elegeram ninguém no cálculo da primeira média, a sua média permanece inalterada, ó, 450, 562. Então, a maior média agora ficou com a coligação D, acabou de eleger mais 1. Então, resumo das vagas obtidas, o partido A, 2 pelo quociente partidário, 1 pela média eleitoral, elegeu 3 no total. O partido B elegeu 2, todos pelo quociente partidário, 3 não elegeu ninguém, porque não atingiu o quociente eleitoral, e a coligação D elegeu 4, 3 pelo quociente partidário, 1 pela média eleitoral. Agora, quando você soma os eleitos, vai chegar a 9. Bom, você deve ter percebido que eu pulei aqui, ó, no cálculo do quociente partidário e da média eleitoral, eu pulei o artigo 108, que é o artigo que fala da exigência da votação nominal mínima. Isso é fruto da reforma eleitoral de 2015. E sobre a votação nominal mínima, nós vamos conversar no nosso próximo vídeo, porque ela afeta decisivamente o cálculo do sistema proporcional de votação. Até lá, pessoal!